que ama essa igreja, nós nos sentimos em casa aqui. Eu congreguei durante um tempo nessa igreja, quando era lá, não me lembro do endereço, esse cara na Rondônia, e nós ficamos um tempo ali, e por essa igreja nós fomos enviados. Por essa igreja eu fui enviado para continuar a obra de Deus. Foi o saudoso pastor Alcide que me enviou, me lembro das palavras dele até hoje. Bênção de Deus, confesso para vocês que no dia que foi nos colocado essa questão de nós assumirmos uma igreja, eu fui falar com o André, disse para o André, amor, aconteceu outra coisa, eu estava no culto, falei para ela, amor, eles querem que a gente assuma tal igreja assim, e ela ficou triste porque ela estava acostumada nesse ambiente, com as irmãs dessa igreja, e um carinho muito grande pelo pessoal dessa igreja. Então assim, ela, mas nós vamos trocar de igreja, a gente está tão bem aqui, tão feliz. Mas foi bênção de Deus também. Irmãos, esse tema família, ele é, eu acredito que é para mim, é o mais importante do Evangelho, porque tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Eu me lembro que acho que mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estive em São Paulo numa convenção da nossa igreja, que teve lá, e nós estávamos entre 3 pastores aqui do sul, nessa convenção, e uma bênção, um derramar de Deus. Eles estavam vivendo um avivamento, gente de vários lugares vindo na igreja deles, uma igreja que tinha 1000 membros, e nós ficamos impactados com o que acontecia lá. E eu fui na casa dos pastores da igreja, eu tive esse privilégio de estar na casa dos pastores da igreja, fiz uma refeição com eles, e o que me chamou a atenção, se você me perguntar para mim o que foi pregado lá, não me lembro, eu não me lembro o que foi pregado lá, já faz 15 anos, acredito até mais, mas eu me lembro da família pastoral, da família sacerdotal. Nós chegamos naquela casa, e eu sou uma pessoa assim, ó, eu guardo a fisionomia, mas eu esqueço o nome. Às vezes eu posso ver você aqui, eu me lembro, mas onde que eu conheço aquele irmão, cara? O irmão conversa, aí pastor, como é que tu tá e tal? Não, tô bem, irmão. E às vezes eu fico com vergonha de perguntar o nome dele. E às vezes a conversa é quando se estende, eu pergunto, mano, eu me lembro de ti, mas eu me esqueci de onde que tu é. Pouca idade também, né? Mas essa família, irmãos, eu não esqueci o nome de nenhum deles. Nós chegamos na casa e a gente foi muito bem recebido. E eles tinham um bom poder aquisitivo. Desceu o primeiro mais velho, o Vitor. Vitor desceu, nos cumprimentou, perguntou como é que estava a nossa família, perguntou como é que estava a igreja, se estava tudo bem com a gente, conversou um pouquinho, deu uma atenção para nós ali. Ele saiu, subiu, desceu o Eric do meio. O Vitor devia ter o quê? Uns 18 anos, 19, será eu por aí. Desceu o Eric. O Eric, ele desceu e cumprimentou a gente, conversou com a gente, deu uma atenção, perguntou da família, perguntou da igreja, como nós estávamos, a saúde, subiu. Depois desceu a mais nova, a Stephanie, devia ter uns 15, 16 anos, cumprimentou a gente, conversou um pouco, deu uma atenção, pediu com licença e voltou. E eu fiquei impactado com a educação daqueles jovens. Eu saí de lá, eu não pedi o fogo da igreja, eu não pedi a bênção financeira, espiritual. Eu disse, mano, eu quero uma família como essa. É fato que eles tinham poder aquisitivo grande, eles tinham condição de pagar faculdade para os filhos. Um fazia engenharia, outro fazia medicina, a menina não me lembro o que fazia. Mas eu fiquei impressionado com aquela família. Conheci eles no altar. O Vitor, mais velho, tocava bateria, o Eric tocava guitarra, cantava, a Stephanie cantava, e a maneira que Deus usava eles era assim impressionante. Nós tivemos uma convenção nossa aqui no sul, e veio gente de muitos lugares. Quando nós alugamos aquele lugar hoje, que é o Mevan, ali em Lomba Grande, ali bem depois da curva do rio ali, nós alugamos ali para fazer a nossa convenção, e o supervisor nacional mandou dar uma oportunidade para o Eric, um garoto de 17 anos, pregar numa convenção. Eles nunca faziam isso, e o rapaz extremamente usado por Deus.
No dia da convenção, os 3 dias, por que eu estou botando isso para você? Eu quero que você entenda assim, o que Deus faz em nossa vida. Tudo é Deus, tudo é Jesus quem faz. No dia da convenção, a pastora que ministrava louvor, hoje está com o Senhor, ela não conseguiu cantar, ela ficou ruim da voz, a pastora Solange. Na época do Covid ela faleceu. E no domingo de manhã, no encerramento da convenção, a filha dela, a Stephanie, foi fazer o louvor. E eu, na minha ignorância, eu olhei assim e pensei, coitada dessa menina, vai fazer o louvor agora no encerramento da convenção. A mãe dela usada extremamente por Deus. Mas Deus usou aquela menina assim de uma maneira que eu fiquei impressionado. Isso me impressiona num homem e numa mulher de Deus, a sua família. Porque eu sei que é um nível muito alto de renúncia dos pais. Eu sei disso. O Evangelho é isso, né, irmãos? O Evangelho, eu tenho que desistir de mim para dar certo. Para você dar certo, tem que desistir de você e fazer o que Deus quer. E eu fiquei impressionado com essa família, não tanto pelo que eles foram usados por Deus durante os cultos, mas pela maneira que eu fui tratado na casa delas. Família muito abençoada por Deus, assim. E eu sei que ali tinha um pai e uma mãe que se dedicavam. Eu não sei você, eu choro pelos meus filhos. Bastante. Toda semana. Depende da necessidade de cada um, eu choro. Clamo a Deus por eles, por quem está bem, por quem está mal. Choro, porque eu creio que Deus, Ele ouve a nossa oração. Não desisto de nenhum deles. Se Deus tiver que me usar para corrigir eles, glória a Deus por isso. Eu vou corrigi-los, seja eles já um pouco mais velhos, com todo respeito, com todo amor, todo carinho, que a gente procura demonstrar, beijar, abraçar, pedir perdão. Sei lá quantas vezes eu pedi, talvez por ser duro. Então, Deus tem nos abençoado. Ele me deu uma nora que para mim é uma filha. Estou discipulando ela, não é fácil. Agora, eu estava ali, olhando para a Manu, né? Não está aqui, ela saiu, foi embora. Está ali. A minha nora também vai casar com o Thiago. Aí que nem diz o Wilson, coitado do Thiago, pastor. Vou derrubar o Wilson, você não está aqui. Mas tu vai orando. Eu não vou orar, te viro. A gente brinca, né, irmãos? Mas a gente está acelerado. Então, famílias são coisas que me chamam a atenção. Eu conheço um pastor, o pastor Egon. Hoje ele está na Serra. Ele foi cuidar lá de um trabalho na Serra. Ele é professor de teologia. E eu conheci esse pastor, eu fui na casa dele. Nós estávamos em um retiro de homens e ele pregou o retiro todo. Todas as ministrações foi o pastor Egon que pregou. E ele deu o testemunho dele. Quando ele falou o testemunho, eu podia ir embora. Eu podia dizer, bom, eu já vim aqui, já fui abençoado, agora eu posso ir para casa, tomar chimarrão com a Andréia. Ele e a esposa dele queriam adotar um filho. Eles já tinham 2. Mas eles queriam adotar uma criança. Queriam fazer bem. E ele entrou na lista da adoção lá, sei lá quantos na frente dele, 200 e tantas pessoas na frente dele. Passou uns 3, 4 meses, o telefone dele tocou, olha, tem uma criança para ser adotada, vocês querem vir aqui ver um bebê recém-nascido? E eles, vamos, ficaram felizes. Foi ele, a esposa dele, uma mulher extraordinária, assim, de uma paz, assim. Ela conversava com a gente assim, nossa, uma paz que ela não transmitia. Chegaram lá, a criança, ela especial. Ela não queria caminhar, ela não queria falar, ela teria que tomar banho, dado por alguém, teria que ser alimentada por alguém, trocada, teria que usar fralda para o resto da vida. E eu fui na casa dele, eu conheci o Miqueias, com 21 anos de idade, ou um pouco mais.
em um quarto preparado para ele, um banheiro preparado no quarto para ele, uma cama, tudo. Miqueias, ele grita altíssimo dentro da casa. Pastor Ego, ele e a mulher dele viram, conheceram Miqueias, bebezinho, voltou para casa, pediu uma semana para o pessoal da adoção, voltou para casa, orou, e ele e a esposa dele voltaram lá. As palavras dele para o pessoal da assistência, eu acho que é assistência social, não sei. Eles disseram assim: nós queremos adotar um filho. Já levaram o nome da criança. Se Deus quer nos dar um Miqueias, nós queremos. Aleluia, glória a Deus. No outro dia ele ia embora. Pactado. Conversa com os filhos: nós vamos morrer. Vocês vão ter que tomar conta do Miqueias. Vocês aceitam isso? Família. Deus de poder. Agora você poderia com esse testemunho levantar e ir embora também, né? Já chegou. Amor. Eles amam o Miqueias, os irmãos amam o Miqueias, beijam, abraçam. Eles não conseguem tirar férias junto. Eles não conseguem passear, sempre tem que ficar alguém cuidando do Miqueias. Eles dão banho, eles trocam, botam fralda, alimentam ele, eles não ficam brigando. Hoje é a tua vez. Não, deixa que eu faço. E eu saí dali, irmãos, impactado. Eu peguei esse testemunho dessas duas famílias, que foi o que mais me impactou. Aleluia. Durante a minha vida. Aí eu vi que eu precisava voltar para casa e organizar a minha vida. Então o pastor Ego foi um cara assim que, esse testemunho dele, eu pensei assim: pastor Ego, não é pelo que tu prega, que o senhor fala muito bem, mas é pela vida que o senhor está vivendo com a sua família. A gente teve essa oportunidade e eles nos deixaram assim, digamos assim, sair o nosso chão. Então, irmãos, quando a gente começa a andar com o Senhor, a gente vai observando algumas coisas que Deus ele faz em nossa vida. Mas para ele fazer, primeiro, a gente precisa querer isso. Segundo, nós temos que desistir de nós mesmos. A gente precisa desistir para viver o dele. Eu quero ler uma palavra com você que trouxe a sua Bíblia. Salmo 128 é o Salmo da família. Aleluia. Bem conhecido. É uma mensagem temática. Então nós poderíamos pegar qualquer texto. Mas eu gosto desse texto do Salmo 128 porque ele me traz alguns compromissos e responsabilidades para mim, que sou um pai, que tenho filhos, já sou, não parece, né? A gente fala: nossa, tá tão novo, você vai. Eles querem me agradar. Aí eu chego feliz em casa, né? Falando para o André: nossa, mas eles achavam que eu tinha 40 anos, veio como eu estou inteiro. Conservado. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Glória a Deus. Irmãos, aqui nesse salmo nós temos no mínimo 3 promessas. Sabendo que para cada promessa que existe na Bíblia, a Bíblia é cheia de promessas, né? Mas para cada promessa que é na Bíblia tem um pequeno detalhe. Há um sim. E aqui o salmista disse: aquele que teme a Deus. Então a promessa da família abençoada, dá uma mão da glória a Deus agora. Então a promessa da família abençoada está sobre o homem.
E eu quero falar um pouquinho para os homens nessa noite aqui. Glória a Deus. Homem é homem de compromisso e de responsabilidade. Nós homens é que pagamos boleto. Meninos fazem contas que os homens pagam. Homens têm o compromisso. Homens assumem responsabilidades e cumprem com aquilo que assumem. Não fico colocando na conta da mulher, porque a promessa é para nós. Se eu temer a Deus, Aleluia. a Bíblia diz que a minha mulher será como uma videira frutífera. Glória a Deus. Temer a Deus, irmãos, não é ter medo dele. Temer a Deus é obedecer. Saber que se eu fizer alguma coisa errada, vai dar ruim. Porque Deus é pai, não é papai. Aquele papai que passa a mão na cabeça do filho. Deus é pai. Um excelente pai. Um maravilhoso pai. Então existe uma promessa para aquele que teme a Deus. E nós podemos orar se nós tememos a Ele. Se nós fizermos aquilo que é correto. Se a gente faz aquilo que Ele pede. Se quando a gente erra, a gente reconhece. Eu tenho para mim assim: ninguém me acusa de pecado porque eu confesso os meus para Deus. Ele conhece a minha vida. Não é porque Ele sabe todas as coisas, é porque eu falo para Ele. Eu falo para Deus. Então, pai, homem de família, ele vai ter essa promessa. A Bíblia diz que a mulher dele, ela vai ser a videira frutífera, sinal de prosperidade. Ela vai ser aquela mulher que vai auxiliar o seu marido em todas as horas. Ela será aquela mulher de Provérbios 31, a partir do 10, sábia. Aleluia. Essa promessa se cumpre. O filho como broto de oliveira. Fertilidade dentro do lar, irmão. Sinônimo de continuidade, de legado. Nós somos crentes, nossos filhos serão crentes, nossos netos serão crentes, nossos bisnetos, tataranetos, sei lá quanto. Eu imagino o dia que nós nos encontrarmos no céu, chegar lá e uma grande geração. Eu sou o teu sei lá quantos netos. De uma geração que serve o Senhor. Esse salmo aqui se cumpre na vida daquele que teme a Deus. Aleluia. A geração dele continuará o seu legado de servir ao Senhor. Será próspero, abençoado. O mundo vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Que não basta a gente estar na igreja, aqui é muito bom nós vir, louvar, adorar, mas nós temos um compromisso com essa palavra. Aleluia. Isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. A mulher frutífera, ela é aquela que sabe administrar o seu lar. Ela não esbanja. O marido traz o recurso, ela cuida. Ela cuida das coisas. Ela não quebra tudo. Não, nem joga nele quando está brava. Sei que dá vontade, mas não joga. Porque sabe que um prato custa caro. Tem uma historinha legal, né? O cara estava lavando a louça com a mulher. Tá lá, daqui a pouco ele deixou cair um copo, quebrou o copo. Ela olhou para ele. Esse copo era de uma coleção de 6 copos. Ele falou: eu compro outro, mas é 6. Eu compro 6, mas foi minha mãe que me deu. Então o cara tinha que comprar, levar para a mãe dele, dar para ela de novo. Mas não podia, ela já morreu. Então a mulher, a videira frutífera, ela está produzindo. Aleluia. É exatamente isso, irmão. Ela produz dentro de sua casa. Ela traz coisas, ela está usando aquilo que ela tem para multiplicar. Lembra da mulher do azeite na botija? É aquilo ali, ela tinha alguma coisa e aquilo ali multiplicou. Seja através da oração, seja através de um empenho, fazendo algo, ela se movimenta. Glória a Deus. Ela traz. Ela é econômica. Ela não esbanja. Ela trata bem o seu marido. Ela olha para ele, querido. Ela fala macio. Não grita.
Quando ele liga, ela atende o telefone. Fala, amor. Ela acorda de manhã, faz o café dele para ele ir trabalhar, dá um beijo nele, bom trabalho. Esse cara tem vontade de voltar para casa. Não precisa ir para um bar esquecer. Os filhos, o broto da oliveira. E o salmista ele pegou duas coisas aqui de maior valor para Israel, que era a videira e a oliveira. Hoje nós ainda temos isso como valor, né? A gente compra lá um vidrinho pequenininho. Eu não compro, eu não sei quem compra, André, eu não sei o valor. Eu devia ter pesquisado, mas veio a mente agora já era. Talvez os irmãos saibam, um vidrinho de azeite de oliva lá, que é 500 ml, é caro. Então quer dizer que os filhos têm valor, porque eles tiravam várias coisas da oliveira. Então os filhos deste casal, eles vão lutar por essa família. Eles vão ter prazer de estar junto, em fazer uma refeição junto, em passear junto. Vão lembrar, aqui seria legal se o pai e a mãe estivessem aqui com a gente. Eles vão, irmãos, querer estar com esses pais. Hoje a gente vê assim uma dificuldade para estar junto com as pessoas, porque não consegue se relacionar mais. A família parece que não dá mais certo. Se juntam na briga. E se fosse ainda uma briga que se resolvesse ali, não, mas ficam 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mês, 10 anos sem se ver. 10 anos. Eu já conversei com pessoas que estavam há anos sem falar com os pais, porque tinham brigado. E eles não gostavam do dia dos pais. Eles não gostavam do final de ano. E eu disse, cara, Natal está aí. Compra um frango e vai comer com teu pai e com a tua mãe. Aproveita. Aproveita. Valores que nós deixamos. Eu fui criado pela minha mãe. Meu pai não era tanto, mas a minha mãe, nós tínhamos muitos assim, como é que eu posso dizer? Sinais de afetividade. Ela dizia assim, meu filho, eu te amo. Ela ligava para mim, nós conversávamos, ela dizia, eu te amo. E chegava na casa dela, era abraço, era beijo. Fui criado assim por ela, pela minha avó, pelas minhas tias. Então eu tive uma grande facilidade para entender isso, porque eu recebi muito carinho, muito carinho. O velho era um abraço, sabe como é que era um homem, né? É um abraço, um aperto de mão. Eu tentei mudar isso, Quando eu me casei com a Andréia, eu fui para casa dela, e um dia era aniversário do pai dela, eu falei assim, amor, tu veio aqui, tu não deu um abraço no teu pai, fala mal dela que ela não está aqui. Eu falei, amor, tu veio aqui no aniversário do teu pai, tu não deu um abraço e um beijo no coroa. Aqui a gente não é acostumado a fazer isso, mas então muda. Mas pelo amor de Deus. E eu cheguei lá abraçando a sogra, abraçando o sogro, beijando a sogra e tal, aquela coisa toda. E eles não sabiam o que eles iam fazer na vida deles, onde eles botavam a mão, eles botavam no bolso, eles me abraçavam, eles não sabiam o que eu fazia. Eu disse, sogra, tá tudo certo. Eu sou gente boa, não parece, mas eu sou. E a gente foi tentando assim, conversar e tal. Hoje está um pouquinho melhor, mas depende de nós, os pais, beijar os nossos filhos, abraçar eles, criar memórias boas neles, sair para jogar bola, para pescar, para você fazer o que quiser com eles, não sei, para ir num parque, sair sozinho para comer um cachorro quente. Quando tiver que resolver um DR, separar a família e pagar um café, sair para conversar, emprestar o ombro para eles chorar. Se eles quisessem se separar, não, vem pra cá de novo, vai ficar lá com a tua mulher, te resolve com ela. Essas coisas de família, irmão, que dá os DR, que dá. Mas se nós temer a Deus, há a promessa. Então nós ficamos pensando, nós até perguntamos para Deus, né?
Ah, Senhor, por que está dando ruim? Por que está ruim? E a resposta é: porque eu estou agindo errado. Por isso que está dando ruim. Por isso que dá os estresses. A gente pode ficar 30, 40 anos dentro da igreja e nada mudar. Por quê? Porque para mudar eu tenho que desistir de mim. E eu tenho que procurar fazer a vontade do próximo que está junto comigo. Não é fácil, irmão. Porque às vezes a gente é uma família, nós somos aqui família simples. E eu posso ir no mercado comprar uma coisa que só eu gosto. Mas aí a minha esposa não vai comer. São coisas pequenas, são coisas simples. Mas como eu sei que ela não come, eu vou comprar uma coisa que ela gosta. Eu não gosto, mas eu vou comer. Vocês estão me entendendo? Mas vocês estão tão sérios. Então a gente precisa entender esses valores para a nossa vida de família. Nós construir uma família no Senhor. Porque eu preciso do Senhor Jesus. Eu dependo dele, tudo é ele. E dentro dessa questão de eu querer fazer as coisas certas, não é que é para dar certo, é por causa dele. Se nós não entendermos que tudo que a gente faz é porque a gente ama ele, é porque, nossa pastor, tu ama Jesus, eu amo Jesus, eu fico triste quando eu entristeço ele. Então hoje, eu sou pastor de uma igreja, não é por causa de mim, é por ele que eu sou. E ele sabe que é por ele, porque eu amo ele. E se eu procuro fazer as coisas certas, e nem sempre eu consigo, porque nós somos homens falhos, e eu não estou aqui dando uma desculpa para você, não estou fazendo isso. Volto a falar, nós temos compromisso e responsabilidade. Mas se eu estou fazendo algo, é por causa dele. Às vezes a gente quer fazer algo para ser notado. Olha, eu estou aqui. Nossa, olha só. E não, irmão. É por causa dele. É por ele que estamos aqui. Pois deveria ser. Deve ser. Se nós estamos na igreja, tem gente que fala assim: ah, eu vou sair daquela igreja lá. Não dava por ele. Porque ele é tudo em nossa vida. Paulo vai dizer que o amor dele nos constrange, porque ele continua nos amando. Ele continua fazendo. Ele continua sendo fiel à aliança. Eu conversava com o Áureo antes do culto ali um pouquinho, e nós falávamos assim: cara, nós somos falhos, mas o Senhor Jesus é fiel à sua aliança. Nós não merecemos, mas ele nos abençoa. Cada dia ele parece que ele vem assim: e eu vou te mostrar que eu sou fiel a ti. E a gente todo errado, ele vem e nos abençoa. Não mereci isso aqui. É verdade. Não é por merecimento, é a minha graça, é a bondade. Glória a Deus. Não, nada é por merecimento, irmãos. Nós nem o inferno nos merecia, porque de tão ruim que a gente é. Mas pela bondade e pela sua misericórdia, nós somos alcançados. Voltando aos filhos, que eles respondem aquilo que eles recebem: o amor, o carinho. Se dá ao DR, porque dá, é uma família. Não existe família que não tem isso. Junta todo mundo às vezes. Ah, vou fazer uma festa, vamos juntar a família. Bota todo mundo. O que tem que fazer? Esconder as facas e os garfos. Dá colher dos mundos. Agora você lia um pouquinho. Porque às vezes acontece. Junta a família toda lá, a criançada correndo de casa, daqui a pouco um bate no outro, cai, os dois brigam, os pais, bravo com o outro, capaz. Capaz. Deixa bagunçar, depois a gente arruma a casa. Eu conversei com um irmão uma vez, ele falou para mim, ele só tinha uma filha, a filha se casou, ficou ele e a esposa. Aí um dia ele chega em casa
Ele está sozinho em casa, a esposa não estava, ele sentou na mesa, tomou um café, ele ficou olhando, ele escutou o barulho da fluorescente. Ele falou assim para mim: Silvio, pela primeira vez eu vi como aquela fluorescente fazia barulho, porque quando estava em casa, a guria, era uma correria, era um tendel, era um griteiro, era um negócio. E eu pensei, por que eu não tive mais uns 2 ou 3? E ao ponto que tem pais que querem mandar os filhos embora de casa. Pais, não. Eu sou um cara assim, mas eu não gosto de ficar sozinho. Se eu ficar sozinho em casa, eu arrumo um lugar para mim ir. Eu ligo para alguém, tá em casa, eu vou tomar um chimarrão. Aí um dia eu cheguei em casa, numa sexta-feira que eu trabalho até 12:30. Cheguei em casa, não tinha ninguém, cara. E lá em casa não entendeu, né? O Thiago ele não caminha, ele pode entrar correndo de casinha. Vai no banheiro, vai na geladeira, pega uma garrafa de água, sai correndo, volta pro campinho, joga a bola, daqui a pouco ele entra de novo, os pés, ele deixa o chinelo, mas o pé tá mais sujo, ele você vai pro chinelo, né? Ele entra em casa correndo, Leandro, esses pés em casa, coisa de mulher, né? Aí depois eu passo um pano, mas não sei o que, aquela coisa toda, que passa o quê? E aí, para lavar os teus pés já é uma briga, tu vai passar pano, aquelas coisas de família. Por isso ele está aqui. Um dia, uma vez eu estava pregando na igreja, ele estava comigo, a gente terminou o culto, ele chegou, pai, eu não vou contigo nos lugares, faz eu passar vergonha. Eu falei para ele, você tinha aprender, muda. E de vez em quando eu fazia, né? Passar vergonha nos filhos, né? Eu lembro que eu ia nas igrejas pregar, um dia eu fui em Três Coroas, levei o Elésio comigo, eu falei, vamos lá me ajudar lá. Que eles pediram alguém no louvor, daí vamos lá. Tá, vamos lá, pai. Aí a gente foi e tal, sentou lá. Aí ele era solteiro, eu falei à igreja assim, tinha bastante gente na igreja, né? No culto de jovens. Eu falei, olha irmãos, eu quero casar com esse rapaz aqui, se alguém quiser. Ficou indignado comigo. Aí eu passei, a prima era pastora da igreja, passei o contato dele para minha prima, eu falei, dá isso só para incomodar. Aí, uma semana depois ela me ligou assim, ela me chama de Sivim, né? Que eu era pequenininho antes, daí agora eu cresci pros lados. Daí ela me chama de Sivim, né? Eu falei, Sivim, tem umas 3 gurias querendo namorar um mano aqui, ela chama elas de mano. Eu falei, manda as fotos pra mim. Não. Bravo, não quis ir mais comigo lá, Marcelo. Onde tu vai, pai? Eu vou lá na igreja do pastor lá. Não, não vou. E agora casou, né? Graças a Deus. Mas era assim, estava querendo casar, Eliezer. Só me incomodava, eu queria arrumar uma mulher para ele se interter, para ele se virar, não me incomodar mais. Deixa eu ver o que eu parei aqui, irmãos. Voltando um pouquinho para as irmãs, que eu não posso deixar de falar isso, já estou encerrando, tá? Essa mulher, a videira frutífera, nós sabemos o tanto que é importante uma videira no tempo de Israel. No tempo da nova aliança, a videira é Cristo, nós somos os ramos ligados a ela, João 15. Amém? Então, nesse novo tempo de nova aliança, quer dizer que a nossa mulher será muito crente. Do homem que teme a Deus. Se você não teme a Deus, esquece. Muito crente. Vai precisar de um tempo de maturidade, de experiência, mas vai se tornar muito crente. Muito crente. Toda mulher, ela precisa, não é só mulher, mas a mulher ela tem mais facilidade de se comunicar com os homens. Quer ver, ó? Para numa parada de ônibus, senta 2 homens. Às vezes se cumprimentam. E aí, opa, a conversa deles. Será que vai chover? Conversa dos homens. Os olhos continuam assim, não, né? Verdade, deu, isso é uma conversa. Mulher, ela troca receita, ela fala disso, fala daquilo. Ela fala do bolinho que ela sabe fazer, ela fala do que ela fez antes, daqui a pouco ela fala da família dela, já reclama do marido, e fala de todo mundo. Mulher é mais comunicativa que homem, irmãos. Muito mais. Muito mais. E aí eu conversando com umas irmãs da igreja que tinha uma facilidade para se comunicar demais, eu dei um filtro de café para elas. Comprei um filtro, procurei o mais barato, mas só tinha melita, tive que gastar. Comprei um melita e dei. Você sabe o que é isso aqui?
E elas disseram, é um filtro de café. Pois é, cada vez que vocês falar, vocês lembram disso, vocês têm que passar pelo filtro. E para cada uma delas. Fui na casa de uma essa semana, ela fez um café lá. Cada vez que eu faço café, eu lembro de ti, pastor. Eu falei, isso aí. Que eu pego o filtro na mão, eu lembro que eu tenho que ter filtro, não sei o que. É verdade. Está aprendendo. Então, mulher tem essa facilidade de se comunicar. A sábia, ela vai pensar antes de falar. Eu quero falar de uma família para você, para nós encerrarmos. Sobre a família de... Eu sei que vocês já ouviram falar sobre essa equipe, que a pastora também prega sobre isso. Família de Abigail. Lembram de Nabal, o marido dela? Grosso. Ignorante. Davi está lá com seus soldados, acampado no deserto. Ele lembra, não, nós ajudamos tanto Nabal aqui, manda 2 mensageiros, vai lá e pede comida para ele, água para os nossos homens, 400 soldados. É gente? Nabal tinha uma posição financeira boa. Lembra ele que muitas vezes ele estava em perigo e nós protegemos o rebanho dele e tal, e eles foram falar com Nabal. Os mensageiros chegaram lá, Nabal e disse, nem conheço Davi. Quem é Davi? Não sei quem é esse cara. Ignorou. Os mensageiros voltaram, trouxeram a resposta. Davi se enfureceu, se indignou, chamou os caras lá, nós vamos entrar lá, vamos matar todo mundo, todo homem eu vou matar, desde criança, vai ficar só as mulheres naquele lugar. E aí caiu no ouvido de Abigail, a mulher dele. O que ela fez? Preparou todos os alimentos lá, colocou nas mulas e ela foi junto. Chega diante de Davi, ela se prostra aos pés de Davi e pede perdão pelo marido dela, que ela é muito ignorante. E Davi disse, olha mulher, Deus sabe que hoje não ficaria ninguém de vocês. Imagina, irmãos, só um soldadinho Davi era capaz de ir lá e matar todo mundo, porque o rosto deles era como um leão, a espada não caía da mão deles. Os caras se botavam em 100 caras e um matava 100, 200. Imagina, manda lá uns 10 caras dentro, resolve o problema. E Abigail foi lá com humildade, com sabedoria, e conseguiu controlar aquela situação. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, porque eu fiz essa pergunta para mim essa semana. Quem você é nessa história? Você é Nabal? Você é Abigail? Ou você é Davi? Às vezes, eu fico olhando assim, cara, às vezes eu sou Nabal, meio ignorante para algumas coisas. Porque nós somos inteligentes para bastante coisa, mas para algumas coisas nós somos meio ignorantes. Então, às vezes eu sou Nabal. Às vezes eu sou Davi. Não, vou matar os demônios, pode vir tudo agora que... Nossa, eu vou acabar com todos os demônios. Se Deus me desse uma espada de fogo aqui, então eu atravessava, acabava com a raça dessa capetaiada toda incomodando ele. E às vezes a gente é Abigail, sabedoria para resolver o problema. Então a nossa família, nós precisamos, irmãos, buscar essa sabedoria. Que ninguém tem uma fórmula aqui para educar filho, não existe, porque um é diferente do outro. Eu tenho 4, tenho que me virar para me comunicar com eles. A mais velha é igual a mim. A gente vai conversar, dá os ruins, depois a gente acerta, vai dar os ruins. Os outros 3, tudo puxaram o bom de mim, as coisas ruins tá na André. Não é assim? Quando dá um negócio ruim, aí ó, é o teu filho, ó. Daí não é pai do casal. Quando dá um problema com os filhos, o que a mulher fala? Resolve com o teu filho aí, ó. Ó o teu filho, ele não é mais dela, ele é só do cara. Não é assim? Está brincando. Eles têm nossos traços, eles têm nosso DNA. Pegaram as coisas boas e as ruins e amplificaram isso, porque os filhos são uma cópia amplificada dos pais, pro bom e pro ruim. Se eu sou teimoso, o meu filho vai ser mais teimoso que eu. Puxa vida, não é fácil, não é barbado. Aí quando a gente briga, o que a gente faz?
Quando dá o DR lá em casa. Nossa, pai, tu é teimoso, depois agora, tu sabe por que tu puxou? Porque é assim, são igual a gente, irmãos. Nossas filhas são igual a gente. São igual. Porque tem o nosso DNA. Então, a boa notícia: nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Glória. E as coisas ruins é porque a gente não aprendeu com Ele o que é bom, o que é certo. Então, nessa noite, que Deus possa abençoar a nossa família. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Tudo começa na nossa casa. A pastora Dana falou uma coisa certa aqui. Famílias fortes, saudáveis, igreja forte, saudável. Nós temos dificuldade? Temos. Bastante. Tem muita coisa para nós resolver. E nós precisamos conversar. O diálogo é fundamental para a vida de um casal, de uma família. Conversar. A gente trabalha muito com um casal na igreja. E nós... Um dia eu fui aconselhar um casal. E o negócio estava ruim demais. Às vezes separado, não dava mais certo. Situação financeira e tal, um monte de coisa. Cheguei lá e eu quis ouvir os dois. Eu sentei no meio dos dois, um de cada lado do sofá no meio. Eu olhei para a irmã e disse: filha, faz o seguinte, eu vou te dar 15 minutos, tu fala tudo que tu tem que falar em 15 minutos. É lógico, que eu sei que tu dá 15. Ela usou os 15 dela, pastor. E eu anotando algumas coisas para eu esquecer de me falar depois. Tá, amém? Deu, passou. Já falou. O resto que tiver que falar fica para a próxima. Eu olhei para ele: mano, fala. E ele quieto. Sabe quando o homem ele fica quieto, ele faz um beijo? Não quer falar. Eu falei: mano, fala. Eu falei: mano, é por isso que tem as dificuldades, mano, porque tu não conversa, tu não coloca pra fora. Tu precisa conversar, interagir com a tua esposa. Sabe aquela conversa assim que a gente tem, já é decorado? Precisa conversar com ela, que ela precisa te ouvir, tu ouvir ela e deve dar certo. Ele olhou pra mim assim, olhou pra ela com um olhar de matador assim, pensando assim: bah, eu vou preso hoje. Olhou pra mim assim: pastor, ela quebrou meu carrinho, cara. Daí, eu não entendi. Ela olhou pra mim assim: ele pagou R$50 nesse carrinho. E nós precisamos de coisa para dentro de casa. Não tem. Eu conheço um irmão que ele vendeu um móvel de dentro da casa dele. Como chama aquilo que vai a televisão em cima lá? Que tem uns negócios. Um rack ele vendeu para comprar um cachorro. A mulher chegou em casa que deu meu hack. Tava coando no cantinho da casa. Aí pede para apanhar da mulher, né? Pelo amor de Deus, eu não fez isso, mas não fiz. Aí eu fui entender esse irmão do carrinho, que o sonho dele era ter um carrinho desde a infância. Eles eram muito pobres. Assim, eu passei, depois ele me explicou a questão do carrinho. Eu passei pela frente da loja, eu vi aquele carrinho e pensei: cara, é o meu sonho ter um carrinho. E ele não pensou duas vezes, ele falou que ele entrou e comprou um carrinho. Que homem gosta de carrinho, mulher gosta de boneca. Por isso que mulher tem um monte de roupa. E o homem lava o carro um dia de chuva para sair. A gente não entende, mas está chovendo, vamos. Sim. E aí, irmãos, a gente vai entendendo as famílias, porque são duas pessoas diferentes que moram junto. Aí depois vem os filhos, vem as noras, vem os genros. A família vai aumentando, os agregados. Chega na nossa casa de manhã, vai embora de noite, depois da janta. Assim, o que houve? Que nossa, passou aqui. Nossa, primeira semana, da semana. Mas está tudo certo. É Deus. Família é Deus. De Deus. Foi Deus que constituiu a família. Jesus criou a igreja por causa da família. Aleluia.
E toda família precisa de uma igreja. Porque é aqui que nós vamos ser aferidos. É aqui que vai melhorar as coisas. Então, um beijo, um carinho. Ainda você está no sofá fazer o carinho. Dá, pastor, ela fica brava, azar, deixa brava, faz o carinho igual. É bem assim, irmãos. E Deus vai abençoar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para nós orar? Vou convidar o pastor da igreja, o pastor Marcelo. Passa aqui, pastor. Abençoa a tua igreja mais uma vez. Sei que o pessoal está com fome já, né? Obrigado, pastor. Gostaria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado aí. Amém? Dá a mão para o teu esposo, para a tua esposa, para os filhos aí, se alguém estiver aí. Dá a mão. Glória a Deus, aleluia. Que nessa noite a gente possa mudar alguns hábitos nossos e dormir com boa noite. Eu te amo. Fazer essas coisas importantes, irmãos, que ficam registradas, uma palavra de carinho. Eu já fiz ato fúnebre aonde os filhos estavam brigados com os pais, desesperados. Não sei se você já fez isso, já passou por isso. Eu já fiz alguns assim. Nós temos que pedir para o pessoal acalmar um pouco para a gente poder falar. Eu fiz um que eu não escutava o violão do Eliezer tocar. Tanto desespero. Porque não teve um abraço, um eu te amo. Como você é importante para mim. Hoje você não estava lá, pai. Senti tua falta. Ligar. Eu não sei se vocês viram já. Eu vi um videozinho esses dias no YouTube, onde os filhos estavam longe e daí tinha uma pessoa com o celular, você conversa com o seu pai e tal. Você já disse eu te amo, ligou para ele. Faz alguns dias que a gente não conversa, que eles estavam em outro país. Daí a pessoa ligou, prestou o telefone, ligou para a ligação. Oi, mãe. Oi, filha. Tá? Não, estou ligando para dizer que eu te amo. A mãe fica chocada assim. Daqui a pouco dá para ouvir a mãe chorando, a filha ali chorando. Essas coisas. Um eu te amo muda muito a vida da pessoa. Um abraço, um beijo no rosto. Talvez a mãe vai dizer, pai, pastor, o marido escova os dentes e beija o rosto. Beija o rosto do cara, dá um beijo no rosto dele, dá um abraço. Tá valendo? Tá valendo. Aleluia, Jesus. Nessa semana eu estava em um lugar e eu vi um casalzinho de idoso. Cara, sei lá, eles deviam ter mais de 80, irmãos. Tinham mais de 80. Cabeça branquinha, bonitinha, assim. Eu pensei, nossa, que velhinho bonitinho. O senhor, ele desceu, assim, tinha uma rampinha, ele desceu, esperou. Aí veio a vozinha, ele deu a mão para ela, assim, pá. Ela veio até ele, depois ela enganchando o braço dele, saíram os dois bonitinhos. Eu pensei, esse é que eu quero fazer com a André quando ficar velho. Eu vou dar a mão para ela, ela vai vir, eu vou ter que carregar no braço aqui. Pensei, é isso aí. É o carinho. Um abraço. Tem irmã que não sabe o que é isso. Um chocolate. Faz milagre às vezes. Um vasinho de flor. Coisa simples. Comer um cachorro quente na carrocinha do Jajá ali a R$11. Bem bom. Bem bom. Sentar com ela do lado num banquinho. Muito sentar do lado dela. Dar o cachorro quente. Dividir um refrigerante. Se tem condição, leva na Trentinho, paga um cafezão. Gasta 50 conto. Se você tem dinheiro, que nem a Marcelinha, assim. Lembranças que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Nossos filhos. Fazer algo que gosta. É isso aí. Vamos lá. Pai querido, nesta noite, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Nós queremos ser esse homem que te teme, Senhor, para ver uma família abençoada. Eu sei que essa responsabilidade está sobre nós, Pai, mas eu sei, Senhor amado, que as mulheres têm também um papel fundamental de muita responsabilidade e compromisso dentro do seu lar. Também os filhos têm esse compromisso, Senhor amado, e eu te agradeço, Senhor, por essa igreja, Senhor. Glória a Deus. Essa igreja sacerdotal, Senhor amado, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por aqueles que eu não conheço, Senhor amado, que eu estou conhecendo hoje. Eu te suplico tua graça, Senhor. Os momentos ruins entre famílias, as dificuldades que nós temos, Senhor, nos ajuda a superá-las, Senhor amado. Nos ajuda a ser um bom pai, Aleluia. um bom marido. Senhor, eu te suplico, Senhor. Queremos ser filhos obedientes a Ti, Senhor. Queremos sim, Senhor amado, Te honrar, Senhor, com a nossa vida, com o nosso proceder. Ó Senhor, eu te suplico, nos ajuda. Te agradecemos por tudo que tem feito, por cada um de nós. Muito obrigado. Amém. Amém, irmãos? Quando vocês forem orar, lembre de nós. Orem por nós, amém? Nós precisamos. Deus abençoe, obrigado, pastor. Valeu, mano. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Amém.